Fala pessoal, tranquilo? Tô só passando aqui pra avisar umas coisas, galera. Eu tive que reapagar os vídeos, aí eu tive que refazer esse vídeo aqui porque eu esqueci que eu tinha apagado a reprodução dele no meu histórico lá. Eu tive que fazer essa porra tudo do zero de novo. Pensa numa raiva que eu tô. Tô com sono. Pensa numa raiva que eu tô, tá ligado? E o pior, mano, o pior que eu tive, eu repostei o outro vídeo lá, mano, não sei o que tá acontecendo, tá acontecendo um bug que os vídeos não tá postando, tá ligado? Tipo, ele posta, mas ele não funciona, ele simplesmente não posta, eu não sei o que tá acontecendo, mano. Agora eu vou ver se agora eu consigo, né, mano? Espero que goste do vídeo aí, ó. Só felicidades. Os links na descrição eu vou deixar pra colocar depois que o vídeo acabar, mano. Não sei, porque eu não sei porque não tá funcionando os links, fica bugando. Aí os vídeos não postam exatamente aí. Mas é isso aí, ó. É a vida, é a vida. Espero que goste do vídeo aí, rapaziada. Falou. Bum! Explosões ecoaram na passarela entre os dormitórios. Um clarão verde disparou e ricocheteou nas paredes como uma bola de pinball ou um coelho tomando café, enquanto desviava de algum tipo de lodo cinza que grudou na parede em que ele ricocheteou, onde endureceu como cola. A Tsumi saiu disparada do buraco no prédio com seu jetpack e descartou o canhão de cola agora inutilizável. Apenas para puxar e desdobrar outra arma de alta tecnologia. Estou ficando sem bebês, Midoriya. Então é melhor você voltar aqui e me ajudar a fazer novos. Ela gritou depois que o verde brilhou enquanto ele parava no telhado do prédio para recuperar o fôlego. Mas ele não teve muito tempo e teve que pular para longe de uma rede com pontas pontiagudas que estava enterrada no telhado. Uau! Onde você guarda todo esse equipamento de suporte, Atsumi? Izuku gritou enquanto desviava de outra rede e corria. O que se seguiu foi um jogo incomum de gato e rato enlouquecido. Com Izuku correndo e pulando enquanto desviava da miscelânea de dispositivos aleatórios que Atsumi atirava, jogava e balançava nele, deixando um rastro de componentes quebrados e espalhados. Durante todo o tempo, Atsumi estava logo atrás com seu jetpack impulsionando-a para frente. No entanto, a mente de Izuku estava a mil o tempo todo. Planos e cálculos passavam por sua cabeça enquanto ele murmurava rapidamente enquanto voava pelo ar. Vamos, Midoriya, pense. Ela vai acabar ficando sem equipamento eventualmente. Mas então é Atsumi, o que significa que vai levar uma eternidade para deixá-la seca. E eu não posso esperar tanto tempo. Izuku pensou enquanto passava pelos dormitórios e aproveitou a oportunidade para pular acima do muro de segurança e ter uma visão melhor. Merda, tem robôs demais, ele murmurou com frustração. Não era que ele não conseguisse lidar com eles. Na verdade, ele provavelmente conseguiria passar por eles ou destruí-los com relativa facilidade. O problema era que isso chamaria muita atenção e ele não poderia ir com tudo nas pessoas. Também levaria muito tempo, especialmente se outros aparecessem, e ele não deixaria o Chaco sozinha mais do que o necessário. A ideia de simplesmente arrasar e contar a Nezuya Recovery Goal sobre o Chaco passou pela sua cabeça, mas não havia garantia de que eles conseguiriam chegar até ela rápido o suficiente para o seu gosto. Não com a idade avançada da Recovery Goal e a peculiaridade de Nezu não sendo adequada para ações rápidas e decisivas. Não com um exército de robôs da morte e garotas superpoderosas paradas entre eles e os dormitórios. Especialmente se as garotas mais desesperadas percebessem que poderiam usar o Chaco como isca para pegá-lo. Izuku balançou a cabeça. Deixar a área simplesmente não era uma opção em sua mente. Não enquanto o Chaco estivesse em um estado tão vulnerável. Bam! Gá! Izuku grunhiu de dor e surpresa, enquanto olhava para baixo para ver um gancho de escalada, ou garra, na verdade, preso ao seu tornozelo esquerdo. Seu planejamento o distraiu por tempo suficiente para que o mecânico louco segurasse. Peguei você! Atsumi exclamou com alegria enquanto sorria selvagemente para ele. Merda! Foi tudo o que Izuku teve tempo de dizer antes de puxá-lo para perto como se estivesse pescando.
Izuku reagiu rapidamente e usou o Black Whip para agarrar a parede de segurança, o que logo se tornou um cabo de guerra com Izuku no meio. Izuku grunhiu de dor enquanto Atsumi não desistia. Ele então atacou sua perna livre com Onifural e chutou a garra que o segurava. Estrondo. Apenas para que seus olhos se arregalassem enquanto faíscas voavam de suas solas de ferro raspando na garra, mas ela não quebrou. Ah! Boa tentativa, mas você precisa de potência máxima para frear essa belezinha. Atsumi gritou com alegria. Izuku fez uma careta. Se ele usasse força total, a onda de choque poderia machucar Atsumi a essa distância e ele não podia arriscar seus ossos quebrando ou mesmo apenas esticando-os. Não a menos que ele quisesse se deixar à mercê de uma horda de garotas vorazes. Se ao menos ele tivesse uma maneira de quebrar o cabo sem usar a força total. Se ao menos ele tivesse uma peculiaridade que pudesse. É isso. Izuku gritou de repente, animado, quando a solução o atingiu. Ele então estendeu sua mão livre e se concentrou. As almofadas em seus dedos da peculiaridade de Oshaku já tinham desaparecido, mas não tinham sumido. Izuku se concentrou para dentro, como quando ele invocou uma das peculiaridades em Onifural, e dessa vez, almofadas roxas iridescentes apareceram, e entre seus dedos curvados uma singularidade se formou. Esta muito mais forte do que a primeira que ele fez. Izuku sentiu o puxão em seu estômago e a interrupção de sua orientação, mas fez o melhor que pôde para ignorar enquanto arremessava o buraco negro do tamanho de uma bola de softball no cabo, e observou com satisfação e orgulho enquanto ele o comia. Não muito diferente da peculiaridade de Tirten, que foi reconhecidamente a inspiração por trás do design deste. Ai, não é justo. Atsumi gritou quando o gancho voou de suas mãos, devido à tensão. Izuku teria continuado sorrindo se suas bochechas não estivessem inchadas de bile enquanto ele era puxado de volta para a parede como um elástico. Izuku bateu na parede e segurou-se enquanto deixava os arco-íris projetarem-se de sua boca. Fora da vista de qualquer um, felizmente. Izuku gemeu enquanto limpava a boca. Ele ouviu algo voando pelo ar em sua direção e teve que pular para longe, pois uma bola de metal atingiu onde ele estava e uma gelatina verde se espalhou na parede. Izuku gemeu de frustração ao cair no chão e começou a correr para um depósito próximo, atrás dos dormitórios. Atsumi deu seu próprio gemido de frustração quando seu jetpack finalmente desistiu e ela o viu partir. Mas ela não desistiria tão facilmente, pois o tirou das costas e o jogou para o lado, onde ele se transformou em uma scooter movida a foguete. Você não vai escapar de novo. Ela gritou enquanto disparava atrás dele e conseguiu encurtar a distância. Izuku começou a soar novamente enquanto olhava por cima do ombro para a garota que o perseguia. Para cada um dos meus bebês que você quebra, você está colocando outro dentro de mim. Ela prometeu com um sorriso maníaco que fez Izuku gritar de terror, e ele abriu caminho para dentro do prédio. Atsumi o seguiu, mas parou bruscamente enquanto olhava ao redor, mas não conseguiu encontrá-lo em meio à cortina de fumaça. Ela girou sua scooter pelo guidão e ela mudou para a marcha de alta tecnologia. Você não pode se esconder para sempre, ela gritou enquanto abaixava os óculos para examinar a névoa rosada. Ela ouviu o que quase parecia alguém batendo nas paredes do prédio vazio de várias direções e viu Izuku de relance com seus óculos, apenas para ele desaparecer rapidamente. Eu não preciso, ela ouviu falar atrás dela e começou a se virar, apenas para sentir de repente um tapa em seu amplo traseiro. Ambos coraram profundamente quando Izuku passou correndo. Atsumi de excitação e Izuku de mortificação. Ele estava mirando nas costas dela, mas o peito dela tomou lugar quando ela se virou e ele entrou em pânico. Atsumi ficou chocado e confuso por um momento, mas depois teve esperança de que finalmente estava pronto para entrar no programa. Essa esperança só deu lugar a mais confusão, pois ela sentiu sua bunda sendo puxada em direções diferentes e, de repente, ela foi puxada para o meio da sala, onde ficou pendurada de cabeça para baixo no ar. Atsumi piscou perplexa enquanto ficava pendurada ali e finalmente viu Izuku quando a cortina de fumaça se dissipou.
Ele levantou as mãos como se estivesse se preparando para bloquear um ataque e viu que as pontas dos dedos tinham mudado de cor novamente. A mão direita tinha pontas vermelhas e a esquerda tinha azuis. Izuku rapidamente corou e desviou o olhar, enquanto a gravidade real puxava seus óculos, blusa e peitos, expondo sua barriga e acentuando seus atributos consideráveis, mesmo com sua blusa amontoada. Atsumi piscou e voltou à realidade, apontou sua arma para ele e disparou uma esfera que se dividiu em duas com um cabo as conectando, enquanto giravam em direção a Izuku. Izuku aparentemente ainda estava prestando atenção, enquanto estendia as mãos com os pulsos juntos e as palmas para fora. O ar ondulou, como se dois poderosos ímãs de forças opostas tivessem se unido e seu tiro tivesse sido repelido. Izuku então usou o chicote negro para pegar sua arma e jogá-la fora, sem confiar que ela não ficaria presa em uma armadilha. Os dois ficaram em silêncio por um momento, enquanto apenas se encaravam. Ok, o que foi isso? Atsumi exclamou e Izuku ficou um pouco surpreso com o quão similar era a personalidade dela quando ela não estava sob a influência de sua individualidade. Izuku apenas sorriu. Ainda não tenho um nome para isso, mas uma mão é como um ímã carregado positivamente, só que com gravidade, enquanto a outra é negativa. Então, qualquer coisa que eu toque com uma mão será atraída por qualquer coisa que eu toque com a outra, ele explicou, descaradamente. Ele simplesmente não conseguiu se conter quando perguntado como uma peculiaridade que ele criou funcionava. Ele logo percebeu a situação em que ainda estava e tossiu na mão enquanto desviava o olhar timidamente. Atsumi piscou enquanto absorvia a informação, mas então sorriu para ele. Bem, você me pegou. Agora você está planejando fazer sua coisa perversa comigo. Ela disse enquanto esticava a mão para apertar os seios. Izuku corou e desviou o olhar. Eu voltarei depois, ele hesitou e pensou por um momento, o que deixou Atsumi preocupada. Vou liberar a individualidade em breve, ele disse quase desanimado, e os olhos de Atsumi se arregalaram de medo e desespero. Espere, Midoriya. Você não pode simplesmente me deixar assim. Por favor, Midoriya. Izuku, por favor, não vá. Por favor, coloque seus bebês em mim. Eu prometo que será divertido. Atsumi implorou. Izuku hesitou e seu punho cerrado tremeu de culpa. Mas ele finalmente tomou sua decisão. Sinto muito, ele disse e desapareceu num piscar de olhos. Mesmo enquanto corria, ele era assombrado pelos lamentos desesperados dela. Izuku sentiu lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Ele sabia o que Oshako havia lhe dito, mas ele simplesmente não conseguia fazer. Ele ainda tinha a esperança de que poderia consertar isso sem engravidar todas as garotas do campus. Talvez se ele pudesse aguentar um pouco mais, a Recovery Gold poderia, zap. Izuku parou. Sensação de perigo. Mas por que agora? Ele pensou enquanto olhava ao redor em busca do que quer que sua individualidade o estivesse alertando. Até agora, isso não o havia alertado sobre nenhuma das garotas, já que elas não queriam machucá-lo de verdade, então outra coisa deve ter disparado. Mas então por que ele não viu nada? Os olhos de Izuku se arregalaram quando ele percebeu que não era ele quem estava em perigo, e imediatamente disparou na direção que sentiu que o sentido de perigo o levava. Um dos outros estudantes estava sob ataque. Onde eles estavam prestes a se machucar como Oshako havia avisado. Ou algo estava acontecendo com Oshako e os bebês. O estômago de Izuku parecia ter engolido um pedaço de gelo do tamanho de uma bola de basquete, enquanto essa última possibilidade entrava em sua mente e ele inconscientemente aumentava a porcentagem de ofa enquanto corria com ainda mais desespero. A ideia de que poderia ser uma armadilha nem sequer entrava em sua mente. Então ele ouviu o som de uma menina chorando e ele pulou para o telhado do dormitório e olhou para baixo, apenas para suspirar em choque ao ver Jiro, encostada na parede enquanto lágrimas caíam de seus olhos. Izuku ficou, para sua culpa, aliviado por não ser Oshako. Mas ele não ficou menos chocado ou preocupado por ser Jiro. Ele também estava bastante confuso com o estado em que Jiro se encontrava.
encostada na parede, na sombra do prédio, com as calças e calcinha pretas abaixadas até os joelhos e se tocando com uma mão enquanto se segurava com a outra. E ela estava chorando muito. Uma visão realmente perturbadora para alguém que a conhecia bem o suficiente para reconhecer que isso não era nada do seu feitio. Izuku corou profundamente enquanto a observava do prédio oposto e queria desviar o olhar. Mas o fato de que a vida dela estava de alguma forma em perigo real impediu de fazer isso. Em vez disso, ele usou o flutuador para se aproximar sem que ela ouvisse, para que ele pudesse descobrir o que estava errado. Izuku sentiu o puxão em seu estômago piorando, devido ao tempo e ao uso de flutuação. Ele hesitou e calculou a distância entre aqui e o prédio de armazenamento, antes de decidir libertar Atsumi de sua individualidade, antes que ele pudesse vomitar novamente. Izuku deu um suspiro silencioso quando seu estômago parou de dar cambalhotas e ele conseguiu se concentrar em Jiro, mas seu rubor só piorou conforme ele se aproximava e conseguia ter uma visão melhor das pernas finas e da bunda pequena e macia de Jiro, e até mesmo um vislumbre de sua feminilidade gotejante. Ele estava prestes a desviar o olhar quando Jiro gemeu, mas não de prazer. Midoriya, ela soluçou enquanto movia os dedos para dentro e para fora de si mesma com mais ferocidade. Droga! Ela chegou enquanto batia o punho contra a parede e tentava enfiar os dedos mais fundo, mas não conseguia se satisfazer. Então ela gritou de raiva e tristeza enquanto puxava os dedos para fora e batia outro punho contra a parede até que roçasse e seus nós dos dedos sangrassem. Ela então começou a soluçar ainda mais enquanto seu delineador preto escorria pelo seu rosto em manchas de lágrimas. Droga, Midoriya! Por quê? Porque não somos bons o suficiente para você. Porque você não pode me tomar como fez com Uraraka. Porque você tem que me deixar tão vazia, eu não consigo nem me reviver mais, ela gritou enquanto sua voz ficava fraca e de cavalo. Seu corpo caindo contra a parede. Eu não consigo te pegar, não depois de te ver correndo de Atsumi, eu simplesmente não consigo acompanhar, e você não nos leva mesmo quando nos faz implorar por você, o que Uraraka tem que nós não temos. Porque você não nos leva e me faz gritar como ela fez. Faz minha barriga inchar como a dela. Porque, ela continuou enquanto seu corpo tremia. Izuku ficou chocado enquanto flutuava acima do chão atrás dela. O Shaku havia avisado quão ruins as outras garotas podiam ficar, mas ele não tinha entendido isso de verdade até agora. Zap! Danger Sense se acendeu novamente quando Jiro parou de tremer. Ela então se levantou lentamente da parede e olhou para suas próprias mãos. Não posso continuar assim, ela falou baixinho, mas Izuku ouviu e seus olhos se arregalaram quando ele a viu levantar as mãos e lentamente agarrar o próprio pescoço. Eu simplesmente não consigo, ela soluçou e um buraco se formou no estômago de Izuku quando ele percebeu quão ruim sua peculiaridade e recusa em agir estavam afetando a todos. Ele sabia que ela não conseguiria se estrangular apenas com as mãos, mas havia muitas maneiras de se machucar. A respiração de Jiro começou a acelerar enquanto sua mente se voltava para lugares mais sombrios, mas antes que ela pudesse se mover, sentiu uma rajada repentina de vento em suas costas e ar quente e úmido em sua nuca. Jiro, Izuku falou e ela congelou enquanto seu algoz a abraçava com seus braços fortes. Um sentimento que ela ansiava, mas não podia confiar que permaneceria. Sinto muito, eu deveria ter percebido antes, Izuku falou com a voz aguada, como se ele também estivesse chorando. Me desculpe, eu estava planejando cuidar de você primeiro antes de Atsumi, porque sua individualidade deixaria você me encontrar não importa onde eu fosse, Izuku confessou e era verdade. Quer ele a esmagasse ou não, o plano sempre foi ir atrás de Jiro primeiro. Um fato que fez a pobre garota suspirar e corar. Um pouco de sua personalidade real vazando de volta. Jiro, eu sinto muito, muito mesmo, eu vou te dar o que você precisa agora, ele falou e os olhos de Jiro se arregalaram. Sua mente quebrada estava com muito medo de ter esperança. Seus medos e dúvidas foram banidos, e ela gritou de prazer quando sua feminilidade apertada e virgem foi instantaneamente e rudemente preenchida em sua totalidade.
A ponta dele pressionando com força contra seu colo do útero. Seus pés deixando o chão ligeiramente enquanto ela inclinava a cabeça para o céu. Sua boca aberta enquanto ela gritava como uma banshee e deixava lágrimas de alívio e êxtase caírem de olhos arregalados. Izuku grunhiu enquanto ela se apertava em volta de sua masculinidade como uma prensa hidráulica, mas ele se conteve para não socá-la até o esquecimento. Sua mente e corpo delicados precisavam de tempo para se recuperar do dano que ele havia causado e da tensão de ser desvirginada, então ele a segurou com suas costas apoiadas em seu rosto. Empalada em sua masculinidade dura como ferro. Jiro finalmente piscou e voltou à consciência. Seus pensamentos sombrios foram expurgados e deixando apenas desejo e satisfação enquanto ela parecia pronta para ver sua barriga inferior ligeiramente saliente da circunferência de Izuku. Oh! Porra, sim! Jiro gritou antes de olhar por cima do ombro para os olhos apologéticos e envergonhados de Izuku, que ainda estava lutando para conter seus instintos de simplesmente dobrá-la e pulverizá-la. A vocalização de prazer dela pareceu ser o sinal para ele parar de se conter, e ele a colocou de volta no chão antes de soltar seus braços, agarrar seus pequenos quadris e retirar. Jiro sentiu um momento de pânico, mas ele rapidamente passou quando ele se chocou contra ela, fazendo-a gritar. Ah! Ia! Midoriya! Obrigada! Oh Deus, obrigada! Ela gritou enquanto as lágrimas continuavam a cair e ela teve que colocar as mãos na parede para se segurar, enquanto Izuku não perdeu tempo em bater forte e rápido em seu túnel virgem. Izuku grunhiu enquanto tinha que forçar a entrada e a saída. Tão apertada, ele gemeu com a tensão dela. Ela estava definitivamente mais apertada do que Oshako tinha estado. Por outro lado, Jiro era mais magra e muito mais pequena que Oshako. Ela também era muito mais vocal, ou pelo menos mais inclinada a gritar do que apenas gemidos e berros. Izuku não conseguiu evitar amar os sons que ela fazia quando sua pelvis batia contra sua bunda. Ah! O inexperiente Jiro gritou mais alto e Izuku teve que diminuir o ritmo devido ao quão apertada ela ficou quando ela chegou ao clímax. Oh, você é tão boa, Jiro, ele disse, esperando que os elogios pudessem ajudar a evitar que a mente dela voltasse para lugares sombrios. Mas não importava. A mente de Jiro não poderia estar mais longe do estado quebrado que estava. Especialmente quando suas entranhas se soltaram novamente e Izuku retomou suas estocadas. Desta vez agarrando seus ombros e puxando-os para trás para alavancar enquanto a esmagava. A culpa de Izuku começou a desaparecer no fundo de sua mente enquanto ele cedeu aos seus instintos, como fez com Oshako. Só que dessa vez ele não estava tão sobrecarregado por eles. Ele não estava exatamente pensando na melhor forma de dar prazer a Oshako quando perdeu a virgindade com ela. Ele apenas fez o que parecia neutro. Agora ele estava um pouco mais ciente de suas ações com Jiro, e descobriu que queria fazê-la se sentir bem. Ele precisava. Então ele se inclinou para frente e beijou seu pescoço. Jiro gritou em meio aos gritos dela e seus macacos se enrolaram com o contato. Isso encorajou Izuku a continuar beijando-a e até mesmo começar a chupar e até mesmo morder levemente. Deixando chupões e marcando-a como sua. Sua mão esquerda então se moveu para palpar seu pequeno seio a culpa através de sua blusa, fazendo o Jiro gritar novamente. Ele então alcançou sob sua blusa e sutiã para palmar e apertar seu pequeno e macio mote. Izuku não conseguiu deixar de se maravilhar com a sensação, mas também não conseguiu deixar de ficar preocupado. Suas funções cerebrais superiores assumiram o controle novamente quando ele reconheceu que Jiro poderia ser muito pequeno para gerar um grande número de filhos de uma vez com segurança. Seus quadris já estavam um pouco mais largos, abrindo seu canal de parto, mas ainda era muito apertado, entrando e saindo dela. Izuku ainda não estava confiante o suficiente no controle de sua individualidade. Izuku grunhiu de prazer e preocupação quando ele finalmente penetrou seu colo do útero e atingiu a parte de trás de seu útero, fazendo-a ter um orgasmo e se apertar em volta dele. Izuku parou de se mover para deixá-la passar e ganhar tempo para ele tentar controlar sua individualidade. Jiro, é um dia seguro para você.
Ele perguntou enquanto se inclinava para falar no ouvido dela. Jiro pareceu ficar tenso com suas palavras e levou um momento antes de responder. Se isso foi por causa do orgasmo dela ou das palavras dele, ele não sabia, mas ela pareceu ceder em seus braços como se estivesse triste. Desculpe Izuku, acho que não consigo. Izuku a interrompeu antes que ela pudesse ficar deprimida novamente, virando a parte superior do corpo até a metade e agarrando seu rosto para que ele pudesse beijá-la. Quando Izuku se afastou, ele sorriu para ela. Está tudo bem, isso não vai importar, ele garantiu, mas ela apenas piscou, confusa. Mas então por que? Ela foi interrompida por um suspiro quando sentiu uma explosão repentina de calor em seu útero. E eu acabei de... Ela gaguejou enquanto Izuku sorria para ela. Eu só queria saber se você já ovulou, ele explicou. Jiro olhou para ele com os olhos arregalados, antes de sorrir amplamente para ele com alívio e desejo e selar os lábios com os dele, enviando sua língua para dentro da boca dele. Mas ela teve que se afastar, pois Izuku continuou a estocar dentro dela e ela gritou. Izuku começou a ficar um pouco frustrado, pois encontrou o mesmo problema de antes. Ele não conseguia gozar. Ele não entendeu. Ele podia sentir-se à beira do orgasmo, mesmo quando Jiro chegou ao clímax novamente, mas ele simplesmente não conseguia terminar. Ele também não recebeu o mesmo fluxo de informações de antes com o Shako. Ele estava esquecendo de alguma coisa. A mente de Izuku começou a refletir sobre esse problema à medida que suas investidas se tornavam mais desesperadas, a ponto de ativar o Oniforal na esperança de obter a liberação, mas só conseguiu empurrar Jiro para outro ponto. Vamos lá Izuku, quirks não são mágicas. Então eu tinha que conseguir essa informação de alguma forma. Talvez eu precise consumir algo como quando consegui Oniforal. Ele pensou enquanto esmagava Jiro em velocidade estonteante. Seus olhos então se arregalaram quando ele se lembrou e seu olhar se fixou nos seios cobertos de Jiro. Você deve estar brincando comigo, ele resmungou baixinho entre gemidos, mas não reclamou de verdade enquanto virava Jiro para encará-lo. Ela gritou quando a masculinidade dele se contorceu dentro dela e Izuku puxou suas calças para cima o suficiente para que suas pernas não ficassem amarradas em um ângulo estranho. Izuku então começou a puxar sua blusa para cima e Jiro ficou muito feliz em ajudar enquanto ela pegava seu sutiã preto e o puxava para baixo sobre seus seios. Izuku se viu babando ao ver o seio empinado dela com pequenos mamilos rosados. Ele imediatamente começou a acariciá-los e amassá-los enquanto se agarrava ao seio direito dela com a boca. Jiro gritou quando Izuku a empurrou contra a parede e começou a confiar novamente. As mãos dela se movendo para a cabeça dele enquanto as pernas dela batiam em volta da cintura dele. Izuku fez questão de dar atenção aos dois seios enquanto aproveitava cada momento, mas ainda estava desesperado para atingir o clímax. Então ele sentiu os seios dela crescerem. Não o suficiente para aumentar o tamanho dos seios, mas o suficiente para serem notados. Então ele provou o leite dela e a felicidade o atingiu como um raio. Jiro gritou e gozou mais uma vez. Suas pernas começaram a ficar moles, então Izuku agarrou sua perna esquerda e a segurou para cima, enquanto a outra caía. Então Izuku percebeu todas as informações sobre a individualidade de Jiro e quantas ele precisa fazer. Ah! Jiro, estou gozando! Ele gritou e as pupilas de Jiro dilataram. Sim! Goze dentro de mim! Gaaa! Ah! Amassou! Os dois gritaram. Suas vozes se harmonizaram enquanto a masculinidade de Izuku se contraía e explodia profundamente dentro de Jiro. A garota roqueira colocou seus vocais à prova enquanto gritava o mais alto que já tinha gritado, enquanto sua barriga inchava levemente por estar cheia. Então seus olhos rolaram para trás em sua cabeça e ela desmaiou. Izuku teve que segurá-la enquanto sua cabeça descansava na curva de seu pescoço, enquanto ele ofegava com os olhos semicerrados e um sorriso de satisfação. Izuku apenas ficou ali por um momento enquanto se deleitava com o brilho residual. Ele logo piscou de volta aos seus sentidos e imediatamente sentiu a culpa atingi-lo.
Eu fiz de novo, ele pensou com pavor, enquanto lentamente se afastava de Jiro e deslizava até os joelhos, encostando-a na parede e olhando para seu rosto lindo, destruído, insensível e satisfeito. Izuku olhou para Jiro por um longo momento. Os olhos dele então vagaram mais para baixo, para a barriga dela ligeiramente inchada. Inchada com sua semente. Eu fiz de novo, engravidei minha amiga, Izuku murmurou em desespero. Lágrimas começaram a escorrer de seus olhos enquanto ele agarrava sua cabeça e os fechava com força. Ele não teve escolha. Jiro teria se machucado se ele não tivesse feito nada. Mas se não fosse por ele e sua individualidade, Jiro não estaria naquela situação em primeiro lugar. Nenhuma das meninas estaria nessa situação. Izuku quase caiu sobre si mesmo enquanto se ajoelhava ali na frente de Jiro. Sua mão direita apertando seu peito enquanto ele começava a afogar. Eu fiz isso com meus amigos e eu gostei. Que tipo de canalha eu sou? Izuku soluçou. Estou me tornando igual a ele, igual ao meu pai, engravidando garotas e depois fugindo quando as coisas ficam difíceis. Izuku continuou a soluçar. Ele não sabia quanto tempo ficou ali daquele jeito, mas foi arrancado de sua autoaversão por um rosnado enfurecido e um puxão forte em seu longo e preenche lóbulo da orelha. Ai! Izuku gritou e distraidamente percebeu que havia copiado a individualidade de Jiro. Tais pensamentos foram rapidamente esquecidos, porém, quando ele abriu seus olhos inchados e vermelhos, para ver uma Jiro enfurecida olhando para ele com rastros de lágrimas manchados de preto com rímel, enquanto ela emitia uma aura intensa que prometia a morte. Izuku recuou, mas então fechou os olhos e deixou a cabeça cair enquanto aceitava seu destino. Mas isso só pareceu enfurecer ainda mais Jiro. Ai! Olhos em mim, Midoriya! Ela gritou para ele enquanto puxava seu fone de ouvido novamente, forçando-o a olhar para ela. Lágrimas caíram de seus olhos como fontes enquanto ele olhava para a garota roqueira e irritada, que ele havia prendido na parede há apenas alguns momentos e gritava seu nome. Agora ele iria pagar o preço por isso, já que ela mirava seu próprio macaco no olho dele. O olhar de Jiro estava furioso enquanto ela respirava fundo antes de falar. Pare de culpar a si mesmo. Ela gritou, pontuando cada palavra, aproximando seu macaco um pouco mais do rosto dele. Izuku recuou, mas ela o segurou pelo próprio macaco, fazendo-o estremecer. Seus olhos então se arregalaram enquanto ele olhava nos olhos de Jiro com perplexidade e choque. Que bunda! Izuku tentou falar, mas foi interrompido por Jiro, que agarrou a gola do seu terno e o puxou para um beijo ardente. Izuku emitiu sons estrangulados de protesto, antes de se render à apaixonada língua de Jiro. Jiro finalmente soltou o beijo e ambos recuperaram o fôlego, antes de Jiro puxá-lo para perto e encará-lo intensamente. Escute aqui, Midoriya. Perder minha virgindade e ter a melhor série de orgasmos da minha vida, enquanto sou engravidado pela minha paixão secreta, é uma alternativa bem melhor do que a tortura por excitação infinita e sobrenatural, seguida de insanidade e suicídio. Jiro gritou na cara de Izuku. Izuku ficou atordoado e gaguejando sob o olhar de Jiro. Ele esperava ser castrado, não receber apoio. Mas, eu sou a razão pela qual Izuku foi interrompido novamente, por Jiro enfiando seu macaco na orelha esquerda de Izuku e vibrando-a dolorosamente. Eu sei. Eu ouvi tudo entre você e Nezu. Eu entendi a essência de como sua individualidade funciona, ela disse, mas parou enquanto olhava para o fone de ouvido de Izuku. Embora aparentemente haja um pouco mais, ela murmurou antes de voltar sua atenção para o próprio Izuku. Então ouça com atenção, Midoriya. Isso não é sua culpa. Se você quer culpar alguém, então culpe seus médicos picaretas, ela continuou. Seu olhar então endureceu. Ou estou errada, que você ser forçado a fazer sexo com seus amigos e se tornar um pai de bebê faz de você uma vítima tão grande quanto nós? Ela desafiou. Izuku ficou em silêncio enquanto apenas olhava nos olhos de Jiro. Sua boca estava aberta. Ela estava falando sério e Izuku não podia dizer que ela estava errada.
Tudo que Ochaco tentou fazer com conforto, Jiro agora estava fazendo com amor severo e isso deixou o pobre garoto atordoado. Os olhos de Jiro então o suavizaram um pouco e ela suspirou. Então ela puxou Izuku para um abraço e acariciou seu cabelo gentilmente. Está tudo bem, Midori. Izuku, você não é um canalha. Você não estaria tentando nos evitar esse tempo todo. Se fosse, você não teria dito não para Tsumi Ether. Jiro falou suavemente com ele enquanto ela o segurava perto. Izuku ficou sem palavras enquanto seus braços balançavam ali frouxamente. Então ele lentamente estendeu os braços e a abraçou de volta, antes de começar a chorar novamente. Ele não tinha certeza de quanto tempo ficou assim, mas sentiu sua culpa diminuindo um pouco enquanto segurava Jiro perto de si. Então ele ouviu o suspiro dela e se afastou, apenas para ver os olhos dela arregalados de choque. Então o olhar dela caiu para a barriga e Izuku seguiu. A respiração de Jiro acelerou enquanto eles observavam sua barriga crescer rapidamente e Jiro teve que colocar as mãos na parede atrás dela para segurar seu corpo crescente. Jiro apenas olhou para baixo em choque enquanto respirava rapidamente. Sua barriga não era tão grande quanto a de Ochaco, mas ainda era grande para seu corpo pequeno. Puta merda, ela murmurou antes de colocar a mão hesitante na barriga grávida. Puta merda. Eu sei que vi Ochaco depois que você terminou com ela, mas, merda, eu já não conseguia sentir minhas pernas. Não tem como eu andar agora. Jiro divagou. Izuku apenas ficou sentado ali de joelhos, congelado. Sem saber o que se passava na cabeça de Jiro ou o que ela aceitaria que ele fizesse. Jiro. Izuku parou quando Jiro olhou para ele, desafiando a se desculpar. Izuku engoliu em seco. Há algo que eu possa fazer por você? Ele perguntou depois de considerar suas palavras cuidadosamente. Jiro sorriu brevemente para ele antes de fechar os olhos e se recostar na parede. Só, me dê um minuto, ela disse e colocou as mãos na barriga. Izuku deu a ela exatamente isso. Aproveitando a oportunidade para puxar as calças para cima e sentar de pernas cruzadas, em vez de nos joelhos. E então ele esperou pacientemente que ela se adaptasse. Durante esse tempo, ele gentilmente pegou a mão dela, com a qual ela havia batido na parede, e a atingiu com algumas ataduras que ele guardava nos bolsos do terno. Ele então observou como o rosto dela passou de incerto para um sorriso gentil, e ela começou a esfregar a barriga lentamente. Seus pensamentos finalmente se acalmando. O olhar de Izuku então caiu sobre sua barriga grávida e ele estendeu a mão como se fosse tocá-la, mas se conteve e se afastou. Ele então ouviu um gemido frustrado e Jiro segurou suas duas mãos. Jiro. Ele disse enquanto ela segurava suas mãos. Kyoka, Jiro falou enquanto o olhava nos olhos. Me chame de Kyoko, e pare de agir como se estivesse pisando em ovos, ela disse corando antes de colocar as mãos dele em sua barriga. Este é seu bebê também, e eu quero você em nossas vidas, ela disse enquanto desviava o olhar. Seu lado mais tímido voltando à tona. Izuku ficou atordoado, mas não conseguiu evitar o sorriso que surgiu em seu rosto. Bebês, ele disse de repente, fazendo Jiro olhar para ele. Tentei segurar minha individualidade, mas acho que não funcionou de verdade. Então você vai ter gêmeos, explicou Izuku, embora estivesse começando a suspeitar que não conseguiria produzir nada menos que gêmeos. O limite superior que ele não estava pronto para testar tão cedo. Os olhos de Jiro se arregalaram enquanto ela assimilava a informação e olhou para sua barriga. Gêmeos, eu vou ser mãe de gêmeos, ela parou. Izuku esperou Jiro processar tudo. Você quer saber o que são? Ele perguntou e Jiro piscou para voltar a si antes de desviar o olhar corando e girar um de seus macacos no dedo. Eu não diria não se você quisesse me contar, ela falou calmamente. Izuku sorriu suavemente para ela. Tão fofo, ele murmurou baixinho, mas então corou profusamente quando percebeu que tinha dito isso em voz alta e o rosto de Jiro ficou vermelho como um átomo. Bebês. Eles dois são garotos, Izuku gaguejou rapidamente, tentando mudar de assunto. Jiro piscou algumas vezes antes de dar um sorriso suave e esfregar a barriga.
Izuku sorriu enquanto a observava, mas então finalmente percebeu seus novos apêndices e, ao se concentrar neles, conseguiu mover seus macacos para cima, ficando à sua vista. Ele então percebeu a camada extra e abafada de som que estava ouvindo. Seus olhos então caíram novamente sobre a barriga de Jiro e ele teve uma ideia. Kyoka, posso ver um dos seus valetes? Izuku perguntou corado. Jiro pareceu confusa com o pedido, mas estendeu o macaco esquerdo para ele. Izuku sorriu enquanto pegava seu próprio macaco direito e então pegava o que ela oferecia na mesma mão. Ele então pressionou sua mão na barriga dela e Jiro engasgou. Sorrisos largos se espalharam pelos rostos de ambos e algumas lágrimas caíram dos dois, enquanto ouviam dois conjuntos de batidas distintas e rítmicas. Duas batidas cardíacas. Fortes e rápidas. Izuku não tinha certeza se já tinha visto um sorriso tão largo no rosto de Jiro, antes que ela colocasse uma mão sobre a boca. Sua outra mão descansando sobre a de Izuku enquanto ela fechava os olhos para focar no som maravilhoso. Izuku fez o mesmo e sua mente não conseguiu evitar mergulhar na fantasia enquanto ele ouvia. Ele praticamente conseguia ver seus filhos usando seus velhos macacões Almibt e com lençóis enfiados atrás das golas das camisas como capas, enquanto brincavam de heróis com ele. Kyoka e Oshako sentadas em um sofá próximo com pacotes rosas e azuis nos braços. Izuku foi rapidamente arrancado daquela visão maravilhosa e seus olhos se arregalaram. Oshako! Ele gritou de repente, assustando Jiro. Eu esqueci da Oshako. Oh, espero que nada tenha acontecido com ela. E se a bolsa dela já tivesse estourado enquanto eu estava fora? Izuku começou a entrar em pânico. Antes que ele pudesse sair correndo, Jiro acertou entre os olhos com seu macaco. Calma, Midoriya. A garota da gravidade está bem, você pode ouvi-la daqui se você prestar atenção, ela disse. Apenas um pouco irritada por ele ter arruinado um momento tão bom. Izuku piscou para ela, confusa, antes de revirar os olhos e demonstrar conectando seu conector livre no chão. Izuku resistiu à vontade de se dar um tapa enquanto lançava um sorriso envergonhado para Jiro. Ele então levantou o macaco que não estava segurando na barriga de Jiro e olhou para ele antes de olhar para o chão. Ele então mirou seu macaco e o empurrou para baixo. Tokarga! Izuku estremeceu ao não conseguir aplicar força suficiente em seu impulso e seu macaco quicou no chão, fazendo seu ouvido zumbir. Jiro não conseguiu deixar de rir de Izuku. Demorou um pouco para eu conseguir cortar madeira quando eu era mais jovem, e anos para cortar concreto, ela explicou. Izuku apenas franziu as sobrancelhas enquanto se concentrava em cravar seu macaco no chão. Uma luz verde surgiu sobre seu macaco quando ele acidentalmente ativou o Oniforal. Bam! As bochechas de Jiro incharam enquanto ela tentava conter o riso diante da expressão de Izuku. Seu corpo inteiro tremia e sua cabeça girava enquanto seus ouvidos soavam como um sino. Seus dentes pareciam estar vibrando dolorosamente em seu crânio. Izuku balançou a cabeça e esfregou a orelha na tentativa de aliviar a dor. Mas ele foi parando gradualmente, à medida que sua audição se tornava mais clara. Uau! Izuku murmurou enquanto cobria os dois ouvidos e fechava os olhos. Ouvindo todos os sons ao redor deles em uma confusão caótica. Mas aos poucos ele conseguiu começar a diferenciar cada som. Insetos e pássaros. O zumbido de linhas de energia. O exército de robôs de Atsumi lutando contra algumas garotas que ele não reconheceu. E Oshako, ele podia ouvi-la claro como o dia. Cantarolando uma canção de ninar. Feliz e segura. Uau, é assim que você ouve as coisas? Ele perguntou a Jiro com espanto enquanto abria os olhos, apenas para parar quando viu Jiro tirando o sutiã. JJ Jiro. O que você está fazendo? Ele perguntou com um profundo rubor. Jiro congelou e corou da mesma forma. Isso não serve em ninguém, ela murmurou antes de terminar de tirá-lo e puxar a blusa para baixo, embora não conseguisse colocá-la sobre a barriga. Izuku corou e desviou os olhos, sentindo-se envergonhado mais uma vez. Sua atenção foi rapidamente capturada por um som frenético através de seu macaco. Era quase como um animal raivoso. Izuku lembrou que seu macaco ainda estava no chão.
Izuku ficou confuso, no entanto. Não parecia nada que ele pudesse lembrar. Maldito seja, Midoriya, ele ouviu através do seu macaco e seus olhos se arregalaram. Merda. É a Atsumi. Izuku falou com medo, antes de arrancar seu macaco do chão. Os olhos de Jiro se arregalaram quando ela também ouviu. Ah, merda, depois que você a deixou na mão, ela vai ficar faminta, ela comentou enquanto fazia o possível para afivelar as calças em volta da barriga. Jiro então gritou enquanto Izuku a pegava no colo como se fosse uma noiva. Midoriya. Ela gaguejou com um forte rubor que foi refletido em Izuku. Você disse que não conseguia sentir suas pernas, certo? E eu preciso te levar para um lugar seguro antes que Atsumi nos encontre. Izuku gaguejou e Jiro enterrou o rosto em seu peito, para esconder seu abraço, enquanto gritava internamente de alegria por Izuku estar lhe dando um colo de princesa. O herói vestido de verde então correu para fora de entre os prédios em um ritmo mais natural do que quando as meninas o perseguiram antes. Não querendo arriscar machucar Jiro e seus bebês. Izuku caminhou rapidamente em direção ao dormitório de Oshako. Oshako estava deitada na cama, cantarolando suavemente. Desde então, ela recuperou a sensibilidade nas pernas e vestiu algumas roupas. Claro que nenhuma delas servia mais direito. Nenhum de seus sutiãs servia e você podia dizer através de sua blusa rosa, que agora parecia mais um cropped, devido a sua barriga ser muito grande, e nenhuma de suas calças ou saia servia também, então ela se contentou apenas com sua calcinha rosa, esticada demais e fina. No momento, ela estava com o laptop aberto e apoiado sobre a barriga, pesquisando sobre gravidez e parto, além de onde comprar roupas e suprimentos para bebês baratos, enquanto esperava Izuku voltar. O motivo pelo qual Oshako estava usando seu laptop em vez de seu smartphone? Ela não tinha nenhuma. Sim, a família dela ainda era muito pobre e Oshako ainda usava o celular flip. Ela brevemente pensou em contatar os pais, mas decidiu não fazê-lo. Nezu provavelmente estava lidando com as coisas fora da escola e ele não precisava que ela estragasse as coisas. Além disso, ela não queria que seu pai tentasse invadir a casa para matar o pai do seu bebê. Falando nisso, os gritos de êxtase de Jiro já haviam diminuído há algum tempo, então Oshako estava confiante de que Izuku voltaria com Jiro em breve. Isso levou a outra preocupação para Oshako, no entanto. Ou seja, como ela e Izuku sustentariam seus filhos. Estavam a poucos dias da formatura, então emprego não deveria ser um problema, desde que as repercussões de hoje não causassem problemas. Oshako também esperava que as roupas passadas de mão dela e de Izuku de seus próprios anos de infância a ajudassem, mas seria difícil esticar isso entre trigêmeos. E isso não incluía os bebês que Jiro sem dúvida estava carregando agora, e os muitos outros que viriam das outras meninas, ou mesmo Oshako, se ela não conseguisse se conter depois que tudo isso acabasse. Embora as outras meninas possam ter suas próprias roupas usadas para contribuir. Essa linha de pensamento levou Oshako a um aluno em particular, mas ela balançou a cabeça para limpá-la de esquemas malignos. Ela pode ser gananciosa, mas não iria manipular a situação com a individualidade de Izuku por dinheiro, embora ela não reclamasse se uma certa garota rica e bem dotada, que não será nomeada, engravidou de Izuku e teve que fornecer suporte financeiro. Oshako deu um tapa na bochecha dela. Não, Oshako. Você precisa dar um bom exemplo para seus bebês, embora estabilidade financeira seja algo que você sempre deve lutar para ter. Oshako parou de falar com um brilho maligno nos olhos. Ela rapidamente deu outro tapa no rosto. Não. Pense em outra coisa, pense em outra coisa. Como qual será a cor do cabelo dos nossos bebês? Ou se eles terão minhas bochechas rosadas ou as adoráveis sardas do Izuku, ou Izuku. Oshako parou de falar. De repente, seus pensamentos inocentes sobre sua futura família foram substituídos por pensamentos menos inocentes sobre seu amante. Não pela primeira vez desde que percebeu sua paixão por ele, ela se viu fantasiando sobre seus músculos tonificados e ondulados. Seu corpo calejado e marcado que contrastava perfeitamente com seu adorável rosto de rolinho de canela.
A respiração de Oshako parou um pouco enquanto ela lambia os lábios e sua mão começou a descer inconscientemente para suas regiões inferiores. Toque toca! Oshako gritou quando foi arrancada de sua fantasia e rapidamente retraiu a mão como se tivesse tocado no fogão. Oshako, sou eu. Izuku chamou do outro lado da porta enquanto a garota controlava sua respiração. Izuku, está desbloqueado. Ela gritou de volta enquanto fechava seu laptop e o colocava na mesa de cabeceira. A porta se abriu e Oshako foi presenteada com a visão de Jiro, grávida, nos braços de Izuku. Izuku também havia retraído a individualidade de Jiro, assim como aconteceu com Oshako, fazendo com que suas orelhas voltassem ao normal. Ai Jiro. Vejo que você e Deku resolveram as coisas, Oshako disse com um sorriso envergonhado. Sem saber realmente como falar sobre nada disso. Jiro apenas corou e desviou o olhar enquanto se agarrava com mais força a Izuku, que também parecia desconfortável com a situação. Oshako então se afastou um pouco para abrir espaço em sua cama de solteiro, enquanto Izuku se aproximava para colocar Jiro no chão e ela deu um suspiro de alívio. Um silêncio constrangedor caiu sobre todos eles, enquanto Izuku ficou ali, esfregando o pescoço. Então, Izuku tentou falar, mas não conseguiu decidir o que dizer. Conforme o silêncio se estendia, todos eles ficaram mais desconfortáveis. Jiro em particular sentiu a pressão e agarrou os lençóis abaixo dela. Por fim, ela não aguentou mais. Tudo bem. Vou ser direta e dizer. Essa situação é fodida. Sem trocadilhos. Mas estamos aqui agora e vocês ainda precisam lidar com a Tsumi enquanto eu e Uraraka resolvemos os detalhes, ela disse a ele sem rodeios. Todos os três ficaram corados com a proclamação dela. Dê detalhes. Izuku perguntou com um suor nervoso, mas Jiro apenas levantou a mão. Isso é entre nós, garotas. Mas você precisa se concentrar na garota dos gadgets, disse Jiro, mas então estreitou os olhos para ele. Você vai ajudar a Tsumi, certo? Porque o que ela está passando é uma tortura, Jiro perguntou e Izuku de repente ficou tão sério quanto podia enquanto corava. Claro que sim. Eu entendo que não posso mais fugir disso, então vou encontrar a Tsumi em voo. Izuku começou forte, mas teve dificuldade para terminar. Finalmente coloque seus bebês nela. Izuku gritou quando a Tsumi terminou de falar para ele na porta. Izuku nem teve a chance de se virar e encará-la antes de ser repentinamente amarrado por um forte cabo de metal. Fico feliz em ver que você finalmente está pegando o jeito. Mas você ainda não está se livrando tão facilmente depois de literalmente me deixar esperando com apenas um tapinha de amor. A Tsumi terminou com um tom sombrio que prometia sofrimento através do prazer. Izuku se viu gritando de medo quando de repente foi arrancado do quarto e jogado pela porta do lado oposto do corredor, onde caiu na cama de Momo. Não se preocupem, moças. Tenho certeza de que com a individualidade dele, ainda sobrará muita coisa para vocês depois que eu terminar com ele. A Tsumi prometeu antes de fechar a porta do quarto de Oshako, deixando as duas garotas vermelhas como tomates e fumegando. Eles logo achariam muito difícil discutir qualquer coisa, devido aos sons que logo ecoaram pelo dormitório. Izuku gritou enquanto era jogado sem cerimônia na cama grande e luxuosa de Momo. Seus braços ainda estavam amarrados ao lado do corpo. Ele então rolou de costas e viu a silhueta de Atsumi na porta. As luzes estavam apagadas e as cortinas fechadas. Então, quando Atsumi fechou a porta, tudo que ele tinha era um pouco de luz ambiente, vazando por entre as persianas. Ele viu a silhueta de Atsumi pressionar algo em seu pulso e suas amarras se soltaram, mas antes que ele pudesse suspirar de alívio, o grosso cabo metálico se partiu em quatro e serpenteou para cima e para baixo em seu corpo, cortando seu traje em tiras e deixando-o nu enquanto se prendiam firmemente em seus pulsos e tornozelos, antes de se prenderem aos quatro postes da cama. Izuku arfou quando de repente se viu esticado de pernas abertas na cama. Sua ereção ainda dura exposta e em mastro completo. Izuku começou a soar nervosamente enquanto puxava os cabos com o uniforal.
É inútil, Midoriya. Eu sei que você não usará toda a sua força para se libertar conosco tão perto da zona de explosão. Atsumi falou e o olhar temeroso de Izuku se voltou para sua silhueta enquanto ela tirava seu equipamento de suporte, antes de vestir suas roupas. Agora Atsumi, podemos falar sobre isso. Izuku tentou fracamente negociar, apenas para ofegar, quando Atsumi pulou na cama e se lançou sobre ele. Seus quadris largos e férteis estavam encostados em seu abdômen, com sua ereção rente contra sua bunda grossa e macia. Suas pernas finas travaram firmemente em seus lados enquanto ela o montava e seus braços fortes asseguravam para que seus seios tamanho C, com mamilos grandes e eretos, pendurassem tentadoramente diante de seu rosto. A respiração de Izuku ficou presa na garganta enquanto ele observava seus lindos seios balançando e saltando para fora do alcance. O enviado nela era muito forte comparado à maioria das outras garotas ao redor da Ua, fazendo sua ereção pulsar. Era como se ele pudesse instintivamente dizer que Atsumi era bem adequada para ter filhos. Izuku engoliu em seco quando Atsumi levantou os quadris, dando a ele uma visão de sua feminilidade encharcada. Seu olhar então se voltou para o rosto sorridente dela. Chega de correr e chega de perder tempo. Você me deve alguns bebês e eles estão entrando em mim agora. Ela proclamou antes de rapidamente trazer sua feminilidade gotejante para baixo na ferramenta de Izuku e jogar sua cabeça para trás para gritar de prazer junto com Izuku. Houve ainda menos preâmbulo com Atsumi do que com os outros. Ela sabia o que queria e imediatamente começou a montar Izuku como se sua vida dependesse disso. Ela colocou suas mãos calejadas nos ombros de Izuku enquanto saltava sobre ele rápida e vigorosamente. Seus músculos tonificados de trabalhar no departamento de suporte, ganhando seu sustento, enquanto a cama balançava e saltava contra a parede. Izuku só conseguia gemer de prazer e observar o corpo de Atsumi se contorcer e rolar sobre ele. Seus seios balançando para frente e para trás sobre ele. Ela então se levantou e realmente começou a pular. Gemendo e chorando enquanto seus seios pulavam com ela. Sim. 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 Coloque em mim. Coloque seus bebês em mim, Midoriya. Dê-me o máximo que puder. Atsumi gritou e Izuku engasgou. Era como se um interruptor tivesse sido ligado nele. Como se os gritos dela fossem a palavra mágica e sua masculinidade penetrasse seu útero muito mais rápido do que os outros, fazendo-a cair em seu primeiro orgasmo. E ela convulsionou em cima dele, antes de retomar seus saltos. Atsumi então engasgou enquanto colocava as mãos na barriga. Sim. Você acabou de me fazer ovular. Ela gritou, para a surpresa de Izuku. As coisas estavam acontecendo muito mais rápido do que com os outros. Era quase como se o desejo de Atsumi de engravidar estivesse estimulando sua individualidade. Sim. Faça de novo. Me faça ovular mais. Me encha até estourar. Atsumi ordenou enquanto agarrava a estrutura da cama acima dela e a usava para puxar e empurrar para cima e para baixo com mais força e velocidade. Izuku sentiu o desejo e o prazer tomarem conta dele enquanto sua peculiaridade aumentava e seu controle limitado sobre ela diminuía. Atsumi então gritou de prazer quando ovulou pela segunda vez. Sim. De novo. Não pare. Não pare. Ela gritou e começou a chorar periodicamente tanto no clímax quanto na ovulação. Izuku não conseguia dizer qual era qual enquanto ela continuava a bater nele no colchão e fazê-lo tremer e gemer enquanto batia contra a parede e a mesa de cabeceira. Izuku grunhiu enquanto se soltava de suas amarras. Atsumi era a menos apertada das garotas que Izuku teve até agora, mas não era menos prazeroso, especialmente com a visão diante dele e as palavras saindo de sua boca, brincando com seu fetiche induzido por peculiaridades. Mas havia apenas um problema, pois Atsumi continuava a cavalgá-lo em direção a mais um orgasmo. Ele não conseguiu terminar. Atsumi conseguiu realizar seu desejo de torturá-lo com prazer, mas sem saber se condenou à mesma punição, pois até ela estava começando a ficar impaciente com a falta de alívio de Izuku. Izuku cerrou os olhos enquanto se esforçava contra suas amarras.
Não havia garantia de que Hatsumi compreenderia suas palavras em seu estado atual, então ele precisava se libertar ou isso poderia não acabar bem. Ele não conseguia usar 100% sem machucar Hatsumi e possivelmente as garotas na outra sala. Mas Oniforal não era mais sua única peculiaridade, e ele lutava para alcançar seu dedo indicador em um ponto específico em suas amarras. Enquanto isso, os saltos de Hatsumi se tornaram ainda mais desesperados, pois ela ainda sentia a falta da semente de Izuku em seu fazedor de bebês. Seu plano tinha saído pela culatra espetacularmente e agora ela era mais uma vez a única sujeita à tortura pelo desejo. Por aquela coisa fora de alcance. Ela estava tão perdida em necessidade e desespero que não ouviu o som de clique dos restaurantes de Izuku caindo. Ela foi arrancada de seu delírio pelos braços fortes de Izuku que a agarraram e ela gritou quando eles trocaram de posição de repente. Hatsumi gradualmente voltou a si e piscou surpresa para Izuku, enquanto ele olhava para ela com fome e intensidade perigosas. Ele ficou irritado com ela e Hatsumi de repente ficou um pouco assustada com o que ele faria. Mas uma questão ainda permanecia. Como você conseguiu se soltar? Ela perguntou e Izuku levantou a mão para revelar que suas unhas agora eram de metal e o que parecia um cruzamento entre uma gazua e as chaves de giro saiu debaixo de seu dedo indicador, antes de se retrair e voltar ao normal. Hatsumi não conseguiu dizer mais nada, pois de repente ela foi presa por seu próprio gadget. Reprogramada por Izuku e de repente ela era a única presa e exposta a ele. Então Izuku rosnou de luxúria e frustração enquanto um raio verde atravessava seu corpo. Hatsumi imediatamente percebeu seu erro ao pensar que poderia subjugar e se igualar a Midoriya, enquanto seus olhos se arregalaram de medo e desejo, pouco antes de gritar quando Izuku começou a investi-la. Sim! Ela gritou quando a cama grande realmente quicou um pouco do chão com cada estocada poderosa que Izuku lhe deu. O quarto inteiro tremeu com livros e outras bugigangas caindo no chão e a parede atrás da cama desabando com os impactos. As mãos de Izuku imediatamente foram para os seios de Hatsumi, sem se importar com o dano que estavam causando, e ele começou a apertá-los com força e chupá-los viscosamente. Hatsumi gritou em orgasmos repetidos enquanto Izuku mordia, beliscava e puxava seus mamilos, enquanto trabalhava a carne macia com suas mãos fortes. Suas batidas em sua pelvis não diminuíram nem diminuíram durante tudo isso. Então seus seios cresceram de tamanho rapidamente. Na verdade, aumentando um tamanho de bojo para D, e o leite jorrava do seio esquerdo como uma fonte, enquanto Izuku bebia avidamente do outro. Izuku então libertou suas pernas e as empurrou até sua cabeça, dobrando-a em uma prensa de acasalamento enquanto ele começou a esmagá-la mais rápido. Uma das pernas da cama quebrando e as colocando em um ângulo. Hatsumi continuou a gritar de prazer incrível até que Izuku finalmente soltou seus seios. Sua cabeça se encheu com a informação que ele precisava e sua liberação finalmente iminente. Eu estou gozando, Hatsumi. Eu estou te deixando grávida. Ele gritou para ela. Perdido demais no momento para se importar com quem o ouvia. Hatsumi não conseguiu responder. Como pôde, gritou mais alto e gemeu e berrou desenfreadamente enquanto sua língua pendia para fora, e eles atingiram o clímax juntos. No momento anterior, porém, os olhos de Izuku se arregalaram em graus cômicos com o número de peculiaridades que ele teve que fazer. Ele estava feliz por já ter ideias planejadas de antemão, graças aos seus anos estudando peculiaridades. E com isso, ele finalmente alcançou a liberação. Gritando antes de gemer longa e profundamente de prazer, enquanto explodia profundamente dentro de Hatsumi, fazendo-a gritar. Izuku então caiu em cima de Hatsumi e rolou para longe dela enquanto suas pernas caíam para baixo. Seu rosto era o epítome de esmagado, sem sentido e satisfeito, enquanto ela murmurava delirantemente enquanto olhava com os olhos semicerrados para o nada. Izuku respirava pesadamente enquanto seu corpo tremia, mas não de exaustão. Ele estava muito satisfeito com Hatsumi e poderia facilmente ir várias vezes antes de se cansar. O problema eram as peculiaridades.
Izuku fechou os olhos com força para evitar sobrecarga sensorial enquanto seus olhos alternavam entre miras, espirais, brilho e alguns outros constantemente, e seu corpo fumegava um pouco. Eram muitas peculiaridades ao mesmo tempo. Eventualmente parou e Izuku suspirou aliviado. Ele então abriu seus olhos embaçados, mas sua visão rapidamente clareou e se tornou mais nítida do que nunca. Seus olhos então se arregalaram e seu olhar penetrante se fixou na barriga de Atsumi. Puta merda, ele murmurou com um novo medo de sua peculiaridade. Eu não posso me dar ao luxo de perder o controle dessa peculiaridade de novo, ele murmurou com pavor. Atsumi provavelmente poderia lidar com tantos bebês, mas se ele tivesse feito isso com alguém pequeno como Jiro, ele poderia tê-la machucado seriamente. Izuku se levantou trêmulo da cama torta e fez uma careta. Desculpa, Momo, ele se desculpou. Sem saber o que estava atrás dele. Voa! Izuku gritou enquanto era amarrado mais uma vez e puxado de volta para fora do quarto. Só que dessa vez pelos macacos de Jiro, que rapidamente o soltaram quando ele pousou na cama de Oshako. Seus olhos então se arregalaram quando ele olhou para cima para ver Oshako guiando Jiro enquanto ela flutuava sob a influência da individualidade de Oshako. Suas pernas ainda estavam fracas demais para sustentá-la. Ambas as meninas também estavam completamente nuas. Os olhos de Izuku não conseguiam deixar de perambular por elas. Suas feminilidades encharcadas e seus seios vazando um pouco onde elas estavam tentando se dar prazer até Izuku terminar com Atsumi. Izuku observou Oshako puxar Jiro junto com ela em direção à cama. O que você está fazendo? Não, minha individualidade não está afetando você de novo, está? Ele perguntou com medo e confusão. Jiro pressionou o macaco contra os lábios dele para impedi-lo de falar. Não, sua peculiaridade não está nos afetando, Izuku, ela disse enquanto Oshako a colocava na cama ao lado de Izuku. Mas então o que? Izuku engasgou quando Oshako montou nele e colocou as mãos em seus ombros enquanto olhava para ele junto com Jiro. Seu grande idiota, você honestamente achou que poderia nos forçar a ouvir isso? E não ter que nos dar atenção depois também. Oshako falou e os olhos de Izuku se arregalaram enquanto seu coração pulou uma batida. Se o que eles disseram era verdade e eles não estavam sendo influenciados por sua peculiaridade, então isso significava, eles o queriam, sem a influência de sua peculiaridade, eles estavam voluntariamente se oferecendo a ele. Não, eles não estavam oferecendo. Eles estavam exigindo seu abraço amoroso e afeições. Eles estavam exigindo que ele visitasse seus verdadeiros desejos carnais sobre eles. Não estimulados por sua excitação ou culpa induzida por peculiaridades, eles tropeçaram nela por seus próprios estados mentais em deterioração. Eles realmente o queriam e ele os queria em troca. O cérebro de Izuku entrou em curto quando ele percebeu isso. Percebeu que as garotas que ele engravidou e colocou em risco suas carreiras ainda queriam mais dele. As palavras de amor de Oshako agora soavam ainda mais verdadeiras enquanto ele a observava se erguer. Dane-se suas pernas doloridas, ela precisava do Deku dentro dela agora. Izuku rapidamente agarrou seus quadris para detê-la. Espere, Oshako. Você está grávida. Izuku foi silenciado pelo dedo de Oshako sobre seus lábios. Fiz algumas pesquisas enquanto você estava com Jiro e é seguro, desde que você não me bata com tanta força quanto antes, prometeu Oshako. Izuku ficou surpreso com as palavras dela e pensou se deveria confiar no julgamento dela ou esperar por uma segunda opinião. Mas seus pensamentos não importaram, pois Oshako cessou seu momento de hesitação e forçou seus quadris para baixo. Ambos gritaram quando o prazer os dominou. Oshako então se inclinou para trás, deixando sua barriga grávida para fora enquanto movia os pés para frente, enquanto se segurava com as mãos nos joelhos de Izuku. Izuku agarrou os tornozelos de Oshako enquanto a olhava. A visão de sua barriga pesadamente grávida começando a pular para cima e para baixo nele era tão excitante para ele. Isso fez sua masculinidade pulsar dentro dela. Jiro então colocou a mão na bochecha dele e o fez olhar para ela enquanto Oshako gritava. Ela então o beijou enquanto se dedilhava.
Izuku interrompeu o beijo para respirar pesadamente. Ainda atordoado demais com o que estava acontecendo para realmente fazer um movimento. Izuku finalmente se rendeu aos seus desejos, soltando um dos tornozelos de Oshaku para apertar o seio de Jiro e fazê-lo vazar, enquanto a beijava novamente. Jiro então se afastou com um sorriso malicioso enquanto fazia Izuku olhar de volta para Oshaku. Use seus valetes nela, ela disse a ele e Izuku piscou surpreso e confuso. Jiro então se inclinou para trás e apontou um ponto em sua própria feminilidade para Izuku. Faça-os vibrar e toque-a aqui, ela instruiu. Izuku não tinha muita certeza do que isso significava, mas ele não estava disposto a dizer não a nenhum dos dois. Então ele fez como instruído. Trazendo seus fones de ouvido de volta e fazendo-os vibrar em sintonia com seu batimento cardíaco e os estendeu para tocar o pequeno broto no topo da entrada de Oshaku. Os olhos de Oshaku se abriram e ela jogou a cabeça para trás enquanto de repente gritava e se apertava ao redor dele antes de esguichar em seu comprimento. Os olhos de Izuku se arregalaram com a reação que ele obteve, mas também quando ele gritou no clímax pela força com que ela o agarrou. Parece que ele não precisava se preocupar em ser bloqueado por garotas que ele já tinha trançado. Oshaku então caiu para trás enquanto deslizava para longe dele. Seu rosto era o símbolo da satisfação enquanto ela estava ali. O olhar de Izuku logo foi atraído para Jiro, quando ela puxou o rosto dele de volta para o dela. Minha vez, ela disse e rolou de costas e abriu as pernas fracas para ele. Tomado pelo desejo, Izuku não ofereceu nenhuma reclamação, enquanto se ajoelhava e se posicionava na entrada dela. Ele então agarrou as pernas dela para alavancar enquanto empurrava gentilmente para dentro. Diferentemente de antes, a impregnação não era o objetivo. Agora era apenas prazer expressar seu amor por essas garotas sexy e saradas que realmente o queriam. E então ele começou devagar, arrancando gemidos de satisfação de Jiro enquanto aumentava a velocidade. Ia. Simples assim. Oh, tão bom. Jiro gritou enquanto Izuku grunhia. Ele teve cuidado para não empurrar com muita força ou rapidez e foi especialmente cuidadoso para não ativar o Oniforal. Ele decidiu usar o que Jiro havia lhe ensinado e estendeu seus brinquedos até o ponto sensível dela e os vibrou. Sim. Jiro gritou com o ataque combinado, e depois de mais algumas estocadas e pulsos de vibração, ela atingiu o clímax. Kyoka. Izuku gritou enquanto também gozava, agarrando as pernas dela com força. Izuku sorriu para Jiro enquanto ela ofegava por ar. Ele estava feliz em saber que poderia satisfazer suas garotas sem ter que se torturar. Ele então sentiu a cama se mover. Ei, não se esqueça de mim. Todos os três congelaram em choque com a voz de Atsumi. Eles não conseguiam acreditar que ela ainda estava consciente depois do que Izuku fez com ela ou que ela de alguma forma conseguiu entrar neste quarto. Ela provavelmente usou um de seus itens de suporte. Os olhos dele se arregalaram ainda mais quando se viraram e a viram deitada na ponta da cama, ao lado de Oshaku, com as pernas bem abertas e uma barriga extremamente grávida. Puta merda. Quantos Izuku colocou em você? Jiro gritou de choque e medo. Izuku corou e desviou o olhar, envergonhado. E ela está grávida de óctuplos, Izuku admitiu fracamente, e as meninas o encararam com choque e um pouco de medo. Atsumi apenas riu. É um bom começo, mas lembre-se. Você ainda me deve muito mais. Ela exclamou, para o choque deles. Mesmo livre da individualidade de Izuku e cheia até a morte, Atsumi queria mais. O que? Você achou que eu estava brincando quando disse que você colocaria um em mim para cada um dos meus bebês que você quebrasse? Na verdade, estou começando a repensar isso. Que tal fazermos 2 para cada um que você quebrasse? Ela disse com uma risada sinistra. Ela então abriu mais as pernas antes que Izuku pudesse protestar. Agora vamos. Estou muito grande e dolorida para fazer isso normalmente, então é hora de você aprender a dar.